Que crianças ordeiras, né? Todas em silêncio, vão caminhando bonita. Glória a Deus. Então esse ano para nós tem sido um ano distinto, né? O ano do fluir. E estamos aí nesse bimestre fluindo fluir na comunhão. Até nos próximos domingos virá o nome comunhão. Nós temos aí da alegria ainda da última semana. E Deus vem nos fortalecer nesses próximos dias na comunhão. E o que fortalece uma comunhão? É algo muito simples. É a sua história. É você contar a sua história para mim e eu contar a minha história para você. E eu vou dar uma tarefa, normalmente eu não faço isso, longa data não dei uma tarefa para os grupos familiares. Mas no grupo familiar eu vou pedir para você contar pelo menos 2 histórias. Uma história com o pai e uma história com a sua mãe. Não sei se você sabe, você tem 3 famílias. A família número 1, aonde você nasceu. E a família número 2, a família que você constituiu. E a família número 3, a família que você está constituindo com seus filhos. A palavra-chave para a família número 1 é significado. E quando existem algumas machucaduras nessa primeira família, é necessário ressignificar, dar um novo sentido às histórias e às lutas e o que você passou. Então é muito interessante isso, porque a família é o lugar onde é que a gente mais se alegra e também mais sofre. Não sei como foi para você, né? As suas grandes decepções da vida estão na família, onde você nasceu. E às vezes na família onde você está, né? E a família onde é que você gerou. Como é que você trabalha com isso? Dando um novo significado na sua vida. Então a primeira família ela precisa ser ressignificada, dar um novo sentido, no sentido assim simples. O que eu posso aprender com o bom e também com o ruim que aconteceu? É normal acontecer. A família número 2, ela tem uma palavrinha-chave que diz assim, edificar, construir. A família número 1, você constrói e você edifica, você vai construindo. A família número 3, a palavra-chave é treinamento, quer dizer, entre os seus filhos e você como pai treina seus filhos. E é muito interessante entender as 3 partes, o que fazer com cada uma das partes. A família 3, você está delegando e treinando seus filhos para que eles constituam as suas famílias, né? E então, essa semana eu vou pedir para você contar 2 histórias marcantes com seu pai e com a sua mãe. Uma com seu pai e uma com a sua mãe. Ah, eu não tenho nenhuma história. Então, conte uma história sua, de como você... o que marcou na sua vida, uma história que normalmente causa pouca, quer dizer, dá mais liberdade para contar, nos seus 7, 8 anos, onde que você viveu, o que você fez, conte a sua história. Cada um do grupo familiar conta a sua história. Amanhã à noite vou dar uma reforçada nisso com os apacentadores, mas conte a sua história. Ontem nós estivemos escutando a história de Mateus, não sei quantos conseguiram participar lá à noite no aniversário da Airport Church 316, o pastor Arno, que é meu pastor, que nós caminhamos juntos, estávamos celebrando ontem os seus 10 anos, 23 anos que ele está no pastoreio e 10 anos da história ali da igreja em São José dos Pinhais. E foi impactante a história de Mateus, quem pôde estar lá, eu fiquei impactado. Mateus, ele teve 2 mesas, e eu vou adentrar um pouquinho nesse assunto de Mateus. Mateus, ele teve uma mesa, que era a mesa da profissão dele, a realização da vida dele. Essa mesa custou caro para ele, essa mesa era o lugar onde que ele recebia toda a riqueza que ele tinha. Essa mesa era a mesa onde é que ele experimentava a realização profissional da vida dele. Mas o interessante que foi, quando ele encontrou Jesus, ele largou essa mesa rapidinho. Com uma palavra que Jesus disse para ele, segue-me. A segunda mesa que você encontra com Mateus é quando ele está em casa.
ele recebe Jesus nessa mesa. Recebe os seus discípulos, os seus amigos chamados publicanos, que eram os pecadores para os judeus. Naquela mesa ele recebia, nessa mesa ele se tornou alguém que entrega. Ele começou a compartilhar daquilo que ele tinha. E quando nós olhamos para a família, e eu estava essa semana, nas últimas 2 semanas, na segunda-feira eu sentei com um grupo de homens, empresários, e conversando com eles. Deus na semana anterior tinha falado comigo sobre família e como que assim explodiu uma coisa dentro de mim. Quando Deus me ministrou assim: o propósito da sua vida não está na sua profissão. O propósito da sua vida está na sua família. Quando a sua vida é centrada em torno da família, você encontra o seu propósito, a realização da sua vida. Quando a sua vida é centrada na sua profissão, você está ali com Mateus. Você tem as riquezas, você tem os que te amam, os que te odeiam. Mas quando você entende a família e o projeto que Deus tem com a família, aí a sua profissão vai se tornar órbita em torno da sua família. A importância da sua família. E Deus me incomodou nessa semana com uma palavra, quer dizer, 2 palavras, a palavra alegria e a palavra completo. E aí, eu sabia que tinha esse versículo na Bíblia, aí eu fui pesquisar, alegria completa. E existem 3 versículos que falam sobre a alegria completa. O primeiro versículo fala da alegria que você encontra em receber da parte do Senhor e em entregar. O segundo versículo fala na mesma coisa. Quando você está em comunhão com seus irmãos, você recebe e você se doa. E aí você encontra a alegria completa. Quando você vive, quando eu vivo para ser alegre e tudo para mim, eu não encontro a alegria completa. Mas quando eu encontro a alegria completa é em receber e em dar. A realização da vida não está no quanto você recebe. A realização na vida está enquanto você entrega, enquanto você doa. O bispo Júlio, que ministrou ontem à noite, ele diz: o seu testemunho não está em que você recebeu um carro. O seu testemunho está como você usou esse carro para servir pessoas. O seu testemunho não está em receber uma casa, mas está em fazer daquela sua casa um lar, um testemunho do mover de Deus. O testemunho está na entrega na vida de Mateus e não no receber. Amém? Então, queridos, alegria completa. Quando você percebe isso, Deus estava testificando assim comigo, que a alegria completa, ela é a vontade dEle. Diga assim, a vontade do meu Pai, que eu tenha alegria completa. Alegria completa. Existem ladrões de alegria, não sei se você tem percebido. Na sexta-feira, agora à tarde, nós estávamos com um grupo familiar que nós lideramos da cobertura. Estávamos ali com Paulo e a Lu Marostica, lá em São José. Tomamos aquele cafezão, né? E veio também o Saulo e a Kelly. Tiveram até interessante, eles vieram, eles puderam trocar de carro. Eles vinham e o carro ferveu. E aí, como é? Alegria completa. Os irmãos de Vitimarsum vieram com o caminhão com reboque, mas vieram com o segundo carro, para que ele pudesse chegar. Ele veio mesmo que 1 hora mais tarde, mas ele chegou para a comunhão, né? E nós compartilhamos, minha pergunta foi para eles: o que você pregou, o que você pregou? E Paulo e a Lu estavam falando da batalha espiritual. E não sei se você sabe, às vezes nós não temos essa consciência, mas o ladrão, ele sempre vai procurar roubar a sua alegria. E o pecado, como diz ele em Hebreus, ele tenazmente fica todo dia ali,
querendo sacar a alegria que está aí na sua vida. Existem ladrões. E eu não posso viver como aquele que acha que não tenho inimigos. Como que eu não tenho um ladrão que fica me assediando todo dia, né? Uma batalha espiritual constante que procura me roubar. Que constantemente me provoca para sair da vontade do meu Pai. E aí você tem alguns ladrões. O ladrão da fofoca, de ficar preocupado com a vida dos outros, de falar da vida dos outros, o ladrão das finanças. E esse ladrão, ele é interessante, ele se manifesta na escassez, quando você não tem. E esse ladrão também funciona quando você tem demais, nas finanças. O ladrão do perdão, né, nós ficamos impactados no último final de semana, nas salas, conversando essa semana das salas de cura, como o perdão ainda é sensível. E nós precisamos crescer nesse processo do perdão para não nos deixar roubar, né, nas coisas que Deus tem para as nossas vidas, saber soltar, saber perdoar, os erros e falhas, o desânimo que parece que vem do nada, de repente as coisas perdem sentido, quando nós só estamos esperando receber na mesa, onde eu estou ali como aquele que sempre está pedindo. E a realização da vida não está no pedir. A realização da vida está no entregar. Nós temos duas fontes que protegem a nossa vida. E sobre essas duas fontes eu queria trabalhar. O que fazer quando o ladrão vem? E se eu perguntasse para você, o que você tem feito com esses ladrões? Alternativa A, nem sei que eles existem. Alternativa B, eu ignoro eles, faço de conta que eles não existem. Alternativa C, eu me posiciono diariamente contra eles. A letra? 1 milhão para você. Glória a Deus. Duas fontes, a comunhão com Deus, que você talvez já esteja careca, ou barbudo, ou o cabelo branco de saber disso, da comunhão com o seu Pai. E a comunhão com os seus irmãos. É uma outra fonte que Deus coloca na sua vida para você ter a alegria completa. Então, a palavra de Deus diz assim, que você e eu, nós fomos chamados para a comunhão. Não fomos chamados para andar sozinho. Nós fomos chamados para andar juntos. A Bíblia até chega ao ponto de dizer que o solitário, ele tem más intenções, ele não é correto no coração. Quando o inimigo quer nos isolar, é sinal de que ele quer nos destruir. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para a comunhão, o estar junto com os outros. Nós fomos chamados particularmente para participar da trindade de Deus. É impressionante isso. Um dia que se entender isso, eu entender isso. Você foi participado para ser um com o seu Pai Celeste, um com Jesus e um com o Espírito Santo. Você foi chamado para dentro dessa unidade. Cristo está em você e você está em Cristo, um só. Glória a Deus, diga mais alto o seu glória a Deus, aleluia. Há essa comunhão, há esse um privilégio na sua vida. E como é que o inimigo faz para querer tirar você dessa situação, dessa posição? Lhe roubando a alegria dessa comunhão. Dizendo, está muito tarde, não tenho tempo, tudo que é tipo de argumento que vem às nossas mentes. E aí quando você começa a pensar, você tem esse privilégio de conversar com o Criador de todas as coisas. Se você tivesse o privilégio de conversar com Steve Jobs, me ensina como é que você chegou a esse ponto aqui. Quanto valeria essa entrevista? Provavelmente uns $50 mil. Agora você tem a oportunidade de sentar com aquele que deu o entendimento para o Steve Jobs gerar esse produto. Quanto valeria essa audiência? Com aquele que criou os céus e a terra, que criou você,
Que privilégio é esse? Não sei se já passou isso com você, mas já houve dias na minha vida que eu achei monótono ter comunhão com Deus, e comecei a trabalhar, e o Espírito Santo começou a trabalhar comigo. Se você fosse falar com o presidente da República, como é que você se comportaria? Como é que você iria se preparar para essa reunião? Como é que você se vestiria? O que você ia falar com ele? Como é que você ia preparar as tuas conversas, as tuas perguntas para ele? O que você perguntaria ao presidente? E aí o Espírito Santo diz, e com o seu Pai Celeste. Como você se prepara, ele me perguntou, para encontrar com o Criador dos céus e da terra? Você tem o livre acesso, não tem acusação mais contra a sua vida. Você tem a capacitação do Espírito Santo. E das 9 coisas que nós conversamos, você tem experimentado, né? E o interessante é que quando o Senhor Jesus diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Aí você glu, 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 bebe dele, da palavra dele, bebe, bebe, bebe. Esse versículo ele continua dizendo assim, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Você percebe que quando você tem comunhão com Deus, você se torna uma fonte de rios de água viva a jorrar. E quando você recebe, quando você doa, o que acontece? A alegria completa vem. A tristeza vem quando eu não compartilho, eu só recebo. E de tanto receber, eu não tenho mais espaço para receber. E de repente eu começo a pensar, não, mas eu já sei tudo, já entendi. E quando você começa a entregar, você esvazia e entrega, esvazia e entrega. O novo sempre vai vir, a novidade, você foi chamado para viver essa novidade em Deus. Então, quando você vive a comunhão com Deus, você se torna uma fonte de vida a jorrar. Quer dizer, você recebe o fluir da água da vida e esse fluir vai atingir outras pessoas. Diga assim comigo, eu sou uma fonte de vida a jorrar. Para dar uma glória a Deus? Eu sei que alguns ficam assim, mas eu não sinto isso. E daí, creia. Creia, porque aí as coisas acontecem. Né? Jesus diz, arrependa-se e creia. Mude a sua mentalidade e diz, sim, eu sou uma fonte de vida, porque eu creio em Jesus. Eu creio nele conforme as palavras. E por isso eu dou o meu testemunho. Essa semana eu tive o privilégio de sentar junto com o Brian Peters. E nós buscamos com ele, eu já dedurei, né? Iniciamos com ele um projeto, que eu chamo lá o projeto de gerenciador de testemunhos. Eu tenho que achar um nome mais bonito, quer dizer, um nome que compartilha, alguma coisa com fonte de vida, alguma coisa assim. Mas eu sentei com ele, eu fiquei admirado. Eu entrevistei ele durante 1h30. Antes disso, já disse para ele, prepare, pesquise algumas histórias da família, conta, eu quero saber das tuas histórias. Quando eu sentei com ele, eu me lembrei, a gente percebe daí que a gente está mais velho já, né? Eu trabalhei com o bisavô dele, o seu Geraldo Peters. Sentei com ele em reuniões. Ele ministrou a minha vida, pude ministrar na igreja onde ele era pastor, ali no Xaxim. Fui batizado na igreja que ele pastoreava, porque a igreja aqui não tinha batistério. Aí eu trabalhei com o avô dele, o seu Kurt Peters. O Kurt Peters é um diácono na igreja, um servo de Deus. Com 70 e lá vai, pedrada, ele está dia a dia correndo nas creches e abençoando crianças. Um servo. Aí estou trabalhando junto com o Charles, o pai dele, o Charles Peters. E agora estou sentado aqui e vamos dar testemunho junto. Que bênção, hein? Que coisa, 4 gerações. E eu quero incentivar você, e já lançar, o Paulinho e eu, nós vamos preparar ainda uma mídia para isso, mas eu gostaria que você contasse a sua história. Nós temos um tesouro tremendo guardado aqui na igreja. A Bíblia diz, vocês vão ser minhas testemunhas. E eu quero sentar com você e te entrevistar.
Ah, mas eu tenho medo de câmera. E daí? Vai com medo mesmo. Nós vamos rir, vamos se divertir, enquanto isso as câmeras vão gravando. E depois o Paulo tem o trabalho daí de fazer os cortes e de fazer os ajustes. E vamos trabalhar o seu testemunho para colocar ele nas mídias sociais. O mundo precisa saber da história que você tem na sua vida. Amém? A primeira coisa que aconteceu com o Brian e comigo, eu perguntei, Brian, nós queremos fazer um protótipo com você. Ele disse, eu não tenho nada para contar. Mas que testemunho que eu tenho? Disse, menino, você não tem ideia. E aí começamos a cavocar, né? O ouro que tem na vida dele. Fico impressionado com a entrevista com ele. E eu quero convidar você a se inscrever. Vamos fazer um treinamento para você saber começar a escrever o seu testemunho, para a gente bater um papo. Depois vamos fazer um treinamento na área de mídias sociais, para ajudar você a desenvolver as suas mídias sociais. O nosso interesse é promover o testemunho que Deus colocou na sua vida, de nós sermos fonte de vida a jorrar para as nações da terra. A promessa sobre nós é que nós seremos bênção para todas as famílias da terra, amém? Amém? Glória a Deus. Henrique, você levantou a mão? O Brian é o filho da sobrinha que... A Beatriz, isso. Está aí na linha. Tem outra linhagem aí. Nem damos conta. Alegria da comunhão. Veja o que Jesus diz em João 16, versículos 23. Aqui é o primeiro versículo da alegria completa. Vou ter que me acelerar um pouquinho. Vamos ver lá o versículo. Diz assim, naquele dia, quando Jesus não estivesse mais presente fisicamente, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. E o 24, e até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Interessante que no nosso contexto evangélico, a oração se tornou uma tradução de pedir. Quando que existem, se você estudar ali na Academia do Reino, você vai perceber que a oração tem 7 funções, não só o pedir é uma delas e é o mais pequeno que tem que ser. Quando a oração não é para eu pedir o que eu quero, a oração é para eu pedir em nome de Jesus. E a oração, e quando você entende que você está pedindo no nome de alguém ou outro, você está pedindo no interesse dele. Então a oração ela é dada para você e para mim, para nós discernirmos o que é da vontade dele. E discernindo a vontade dele, nós vamos ter o entendimento de declarar a vontade dele sobre a face da terra. E quando nós entendemos essa dinâmica, que a oração é para receber, para dar. E não a oração que recebe e acaba consigo, e acaba em si mesmo, e acaba acabando conosco mesmo. Que a bênção, ela pode nos destruir, se ela fica parada em nós. Ela precisa ser entregue, para que ela produza. De repente, nós recebemos uma bênção e guardamos ela para nós, e ela se torna um ídolo na nossa vida. Quando que a bênção ela é dada para abençoar pessoas, para tocar a vida de pessoas. Então nós temos acesso à fonte de tudo. O que nós precisamos é apenas entender que a oração nos leva a pedir em nome de Jesus. Nós temos acesso ao que nós precisamos para que nós possamos cumprir. Ele nos dá uma visão, a visão, a estrutura, a visão da tua família, e Ele te dá a provisão para servir essa família. Alguém me disse uma coisa, eu fiquei assim, inconformado comigo mesmo. Você está faltando dinheiro, é sinal de que você não está entregando o suficiente. Você precisa entregar mais. Porque na entrega que está a multiplicação das finanças. Quanto mais nós como igreja pensarmos e trabalharmos com entendimento, tudo que Deus nos tem dado é para servir pessoas. O encontro dos casais, vai ser legal, vai ser bênção, nós estamos juntos conversando, mas a nossa comunhão ela tem um propósito de abençoar outras famílias. Isso é a igreja é uma família, se une com outra família, se fortalece como família e une uma terceira família a essa família e
e está preocupado em fortalecer essas famílias, e de repente descobrem que tem uma outra família, vamos abençoar essa família para trazê-la junto, abençoar mais uma família, mais outra família, assim se constrói uma igreja. A igreja é a soma das famílias. Amém? Então, a primeira comunhão com o nosso Pai é começarmos a perceber como Ele quer nos abençoar, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Não podemos reter, precisamos entregar, 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 entregar e entregar. Tudo que Deus nos tem dado. Para isso que funciona a oração. O segundo, e aí você tem o resultado, a alegria completa, a realização da vida. A realização não está quando você recebe a bênção de Deus na sua vida. A realização está quando você entrega o que Deus deu na sua vida para outras pessoas. Ali está a sua realização, é a alegria completa. O segundo momento que é colocado, e João também coloca na primeira carta aos João, o pastor Werner gosta de pregar sobre esse texto, vamos ver lá os primeiros 4 versículos da primeira carta de João, diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, o que temos visto, o que nós, com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos, admiramos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ao Senhor Jesus. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Alegria da comunhão com os irmãos na fé. João fala da sua experiência com Jesus. Ele disse, eu falei para vocês do que eu vi, do que eu toquei, do que eu percebi, do que eu observei, que eu fiquei contemplando, eu compartilhei tudo com vocês. E eu quero compartilhar ainda mais, porque isso promove a alegria. Quando você dá o seu testemunho no grupo familiar, e eu dou o meu testemunho, o outro dá o seu testemunho, o grupo familiar se torna uma alegria completa. Mas quando eu retenho o meu testemunho e não falo, porque eu acho que ele não tem valor, por menor que ele seja no nosso entendimento, a alegria não vem no grupo. O grupo começa a ficar chato. Mas quando você começa a testemunhar da sua devocional, testemunhar do favor de Deus na sua vida, aí a alegria é completa. Eu faço questão das nossas reuniões de domingo, eu não chamo elas de culto. Eu chamo elas de celebração, desde os 28 anos atrás que nós começamos. Por que celebração? Porque a gente vai celebrar no domingo tudo que nós recebemos durante a semana. E aqui é uma explosão de alegria, porque Deus tem nos abençoado e nos guiado e nos feito e colocado por testemunho. Amém ou não? Então, todo domingo nós queremos celebrar o que Deus tem feito entre nós. E João, quando ele escreve aqui, ele diz, quando nós testemunhamos uns aos outros do que nós temos visto, ouvido, experimentado, a nossa alegria ela se torna completa. Completa por meio do compartilhar das nossas histórias com a comunhão do nosso Pai Celeste. E aqui eu queria insistir mais uma vez na família. Esses dias, como eu falei, eu compartilhei do propósito da vida que gira em torno da família, não em torno da profissão, de temas da sociedade. O nosso propósito de vida está na família, é o centro da nossa vida e o centro do reino de Deus. O centro do governo de Deus na face da terra é a sua família. O reino de Deus começa na sua vida, no seu coração. Você se une em propósito com o seu cônjuge. E a partir desse propósito, vocês geram filhos. E aí você é família. Mas pastor, deixa eu fazer um parênteses. Mas pastor, eu sou sozinho, não tenho. Mas você tem a família da fé. Amém? O propósito está nessa família. A família é o centro do projeto de Deus sobre a face da terra. Uma nação só existe por causa das famílias. Uma nação é destruída quando se desmantela a família.
Por isso que há tanta guerra constante contra as famílias, querendo destruir a família, tirar o pai e a mãe da casa e deixar os filhos para que as mídias sociais cuidem delas, para que a escola eduque. Existem procuradores na nação brasileira que dizem assim abertamente, querem estabelecer leis: os filhos não te pertencem, você tem a obrigação de dar comida para eles, mas você não tem o direito de educar os seus filhos. E querem dizer como você é para educar, o que você pode e não pode falar para os seus filhos. Que desgraça! Você é pai, você é mãe, os seus filhos, Deus confiou a você, para que você, na sua família, treine eles a governarem sobre a face da terra. A sua família é um lugar de governo. Eu me alegrei quando descobri o significado do meu nome, sobrenome de família. Aí descobri lá, pesquisando, eu dei um significado para o nome. É casa de governo. A sua família é lugar de governo. É de experimentarmos o governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Nós chamamos de grupo familiar, porque o grupo familiar é lugar de governo, onde o grupo se reúne e se ama e se perdoa. Nesse grupo que é a família, que vence as suas lutas internas, as suas dificuldades e cresce junto, ali se manifesta o governo de Deus. As soluções, o entendimento, a sabedoria do reino vem na família. Estamos juntos construindo uma família e não construindo as nossas profissões. Não estamos construindo igrejas, prédios. Estamos construindo família. Esse prédio aqui é para servir as famílias. E não as famílias servir o prédio. Amém ou não? Nosso propósito, enfatizando mais uma vez, não é a profissão, nem a empresa, nem a instituição igreja. Nosso propósito é construir, e aí construir famílias fortes. E é interessante, sabe que você precisa uma coisa na família. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele pede uma coisa na família. Qual é a palavra-chave na família? Teu pai e tua mãe. Honra. Sabe o que é honrar? É dar peso. É dar valor. E o que acontece nas famílias quando não tem honra, e a gente vive muito tempo junto, a gente começa a desonrar um ao outro, não dá o tempo, não dá atenção, não dá o devido valor. E na família eu preciso aprender a honrar o meu cônjuge, aprender a honrar os meus filhos. Quando eles vão me ver honrando a eles e honrando, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão me honrar. A honra não é natural para o ser humano, ainda mais na nossa sociedade, que trabalha ao contrário da honra. Mas quando nós trabalhamos dentro de casa, a importância, tudo passa pela honra para que a família permaneça. Pedir perdão é honrar, perdoar é honrar. A honra é o valorizar dos relacionamentos. E quando nós estamos construindo família juntos, e um ajudando a família do outro a construir a sua família, nós estamos honrando e protegendo um ao outro. O segredo de uma igreja está no entendimento e na prática da honra que ela tem. De um honrar o outro, de um valorizar o outro, de um considerar o outro superior a si mesmo e assim por diante. Tudo é menor que a sua família. A sua família é maior que a igreja, a sua família é maior que um partido político, a sua família é maior que a sua empresa, a sua família é maior do que a sua profissão. Se você pode ter a maior riqueza do mundo, o que te adianta se você não tem com quem compartilhar? É um correr atrás do vento. Um homem sai de casa para trabalhar, ou a esposa, para abençoar a família, para fortalecer a família, para trazer sustento à família. A Silvia e eu, nós decidimos no começo que a Silvia não ia trabalhar fora, ela ia ajudar a construir a família.
Isso trouxe dificuldade financeira ou limitação financeira? Trouxe. Mas o fruto nós usufruímos hoje. De poder sentar com os nossos filhos e compartilhar a vida. Quanto vale você poder sentar com a sua família? Não tem preço. O que adianta ser o homem mais rico da terra, como é o tal do Elon Musk, e separar da esposa? Aí fica brigando por causa de dinheiro. O que adianta ser o homem mais rico do mundo se não tem família? A igreja, ela é resultado das famílias, assim como a nação é resultado da família. E um terceiro versículo também na carta de João, na segunda carta dele, ele fala alguma coisa interessante, quando ele diz lá na segunda carta de João, capítulo 1, 12, né? Só tem um capítulo, versículo 12. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever, e não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja... O relacionamento presencial, ele é superior que o virtual. Nesses dias, nós fomos privados da comunhão, e tivemos que usar a escrita, o WhatsApp, usar os vídeos, e conversar de longe. Mas a Bíblia diz aqui que isso é bom, mas melhor ainda é o viva voz. Melhor é o presencial. O grupo familiar online foi bênção, serviu. E quando for necessário, vamos usar. Mas o melhor é o presencial. O melhor é a alegria completa, ela vem quando nós estamos juntos, um com o outro, no encontro onde nos doamos uns aos outros, falamos do que recebemos da parte de Deus, transbordamos um na vida do outro, fluímos nas palavras da vida que nos foram confiadas um ao outro. Mateus, ele recebeu na sua casa a Jesus, primeiro que ele serviu, depois ele serviu os discípulos de Jesus, e aí ele serviu os seus amigos, os publicanos, os pecadores da época. A alegria dele era completa, e quando você pega Zaqueus, que era parceiro, deve ter escutado o testemunho de Mateus, né, viajando aqui, ou imaginando, na minha imaginação santificada, Zaqueu estava em Jericó e Mateus em outra cidade, e ele disse, mas não pode, Mateus largar, o que custou tão caro? O que custou tanta energia para ele, tanta riqueza? Não é possível que Mateus largou a coletoria. Não é possível que ele abriu mão dos milhões. Zaqueu ficou curioso, né? Daí ele subiu na árvore. E quando Jesus disse, eu estou aqui para entrar na tua casa, o que acontece com Zaqueu? Ele vai para a sua casa e abre a sua mesa. E serve a Jesus, serve aos discípulos. E a alegria dele é tanta, a efusão dele é tanta, que ele não pensa em reter, ele pensa, eu vou doar a metade do que eu tenho. E se eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais para a vida dele. A restituição, o entendimento, a alegria do compartilhar foi muito maior do que a mesa de ficar recebendo, dá-me. A alegria, a satisfação da vida está na doação. Concluindo, queridos, a vontade do nosso Pai é que você e eu nós tenhamos alegria completa. A alegria da salvação que nós temos falado nas últimas semanas, aí transbordando da sua vida. No último domingo, o óleo da alegria fluindo da sua vida e abençoando pessoas. A vontade do nosso Pai é de nos ver celebrando como seus filhos a comunhão com Ele, uns com os outros, transbordando para as outras pessoas o que recebemos dEle e vivendo a alegria completa. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu queria ter um tempo de oração contigo, mas queria fazer uma coisa diferente na oração. Eu vou pedir para os pastores virem aqui à frente para nós orarmos, mas eu vou pedir para que você venha de 2 em 2 para receber a oração, não individualmente. Ou que você venha como família, se a família está aqui. Se possível, né, homem com homem, mulher com mulher, ou a família,
e venham de mãos dadas. E nós vamos abençoar a sua comunhão em família. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Peço que a equipe dos adoradores venha aqui à frente. Pai Celeste, entregamos diante do Senhor esse momento de oração. Gratos que a sua vontade nos é revelada, que o Senhor quer a alegria completa, que nós recebamos do Senhor e nós entreguemos às pessoas o que o Senhor nos tem dado. Senhor, eu oro que a sabedoria de receber do Senhor na comunhão encha as nossas famílias em nos doarmos uns aos outros, em abençoarmos uns aos outros. Sim, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, que essa graça, essa sabedoria de multiplicar a alegria da família, de entender o propósito do Senhor na família, de fazer multiplicar as nossas famílias e a bênção que o Senhor nos tem dado e entregando para os outros o que o Senhor nos tem confiado, abençoando outras vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe a gratidão, recebe o louvor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, por gentileza, venham de 2 em 2 ou venham em família para nós orarmos e abençoarmos a sua vida.